Já pode começar a produção. Então, bora. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao aulão do Rafão. O meu nome é Rafael Zurtica, eu sou médico intensivista. Trabalho aqui em São Paulo, faço parte do staff dos maiores serviços de terapia intensiva do país. E quero agradecer muito a tua presença aqui. Então, nós tivemos os nossos últimos aulões sobre sepsis, sobre neurocrítico. Chegou a vez a gente falar sobre VR, que é um assunto tão importante. E tão mal gerenciado, tão mal ensinado. Então, tomem nota no bloquinho de notas, no computador, no papel e caneta, né, na canetinha Bic azul tradicional. Eu gosto da ponta fina, não sei você. E vamos ao que interessa. Quando eu idealizei essa aula, eu peguei a última intubação que eu participei. Foi no domingo, dia 8/10, comecinho do mês agora, aqui na cidade de São Paulo. Tá bom? E esse paciente era um paciente masculino, era um paciente, né, na sua sétima década de experiência, tinha 71 anos. De histórico médico pregresso, ele era um tabagista ativo, uma carga tabágica alta, acho que era 150 maço ano, DPOC, e tinha uma história que era um ex-etilista, mas a filha falou que ele ainda estava no drink, ainda estava no goró. Faz parte. No final das contas, ficou como etilista ativo. E a sua história resumida é mais ou menos assim, como diria Marcelo D2. Este paciente masculino, 71 anos, DPOC etilista, tabagista, interna em uma grande UTI aqui de São Paulo, em um pós-operatório de correção de um aneurisma de aorta abdominal eletivo. Pô, maravilha! E aí a gente abre aquela pasta no nosso Explorer mental, pós-operatório vascular, controle, né? Frequência cardíaca, controle da pressão arterial, compressor pneumático intermitente, né? Não mexeu em víscera, possivelmente não vai ter ilho, lá. Mas isso pode virar uma outra aula, eu adoro pós-operatório. E tudo correu bem. O paciente teve alta da UTI, continuou o cuidado na enfermaria, conforme manda o protocolo, né? Conforme manda o script. A grande questão, caro aluno, é que o hospital, principalmente o TI, deveria ter tempo de validade. Ô, Rafão, por quê? Porque conforme mais e mais tempo a gente vai ficando, a gente vai fugindo do que motivou a nossa entrada e vai empilhando, vai agregando, vai somando complicações. Então, aquele paciente que veio do pós-operatório pega uma pneumonia. Essa pneumonia é nosocomial. Aquele paciente idosinho que interna na UTI, vira e mexe, faz delírio, um delírio aumenta a mortalidade. Se está na ventilação mecânica, fica mais difícil de tirar do tubo, ganha uma PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o que a gente puder fazer, não para correr, mas para agilizar o processo do nosso paciente é muito importante. Olhando em espectro longitudinal, espectro do intensivista, de quem olha lá na frente, sobre reabilitação, devolver esse paciente para si mesmo. E com esse paciente não foi diferente. Ele bateu na enfermaria e acabou voltando em algum momento oportuno para a UTI com uma pneumonia, gerando um choque distributivo séptico, né? Resistência baixa e um choque cardiogênico. Então, configurando um choque misto. Esse paciente ficou, pessoal, para vocês terem ideia, com um Swan-Ganz. Ele depois ficou com plataforma EV1000. Esse paciente recebeu antibiótico terapia, ficou com dobutamina, uma microgramagem alta até, depois ele foi diminuindo ali, eu lembro dele na casa de 3,5 micra. E recebeu todo esse manejo com inotrópico, vasopressor, depois foi vasodilatado oral. Assim, excelente. E os ventos mudaram, graças a Deus, graças a saber mais, graças à equipe multiprofissional. E aí, primeira pausa, a gente volta para nossa noite de plantão, domingo de noite.
Eu confesso para vocês, eu sou um repetidor nato. Eu faço as mesmas coisas todo santo dia. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. De manhãzinha tem o cafezinho, o chimarrão, eu estudo, eu vou na academia, cuido de mim, faço a minha comida, passeio com a Pitbull. De tarde, eu dou uma dormidinha, de noite, eu tô na assistência. Eu acho que é muito importante, apesar de eu viver hoje em dia do ensino, trabalhar ensinando profissionais, todos os cantos, Brasil, América Latina, tem aluno na África, isso é muito bacana. Mas eu gosto e preciso estar na assistência. É de lá que eu percebo as dificuldades, é de lá que eu pego as coisas, né? É muito fácil contar história, difícil é ter história para contar. Imagina se eu ficasse ensinando, vivendo de TBT, TBT, TBT uma hora, o aluno ia cansar, porra, Rafão, sempre a mesma história. Então eu tô lá, eu dou plantão, eu passo perrengue igual todo mundo, né? Não tô falando do alto do morro, não. Tô falando ali junto com todo mundo. Eu faço a mesma coisa todo santo dia. Quem me conhece sabe, eu chego no hospital, eu bato meu ponto, com a digital ou com o crachá, eu já pego o privativo, coloco, sapatinho branco, não gosto de crocs, nada contra, mas não gosto. Faço um golinho de café, pego uma garrafola d'água, não janto, não peço lanche e tô ali para fazer o meu previsto. Feito o que eu tenho que fazer, eu vou pilotar a nave, vou administrar até o final do meu turno, vou torcer para o colega não atrasar. E nesse tempo eu uso para estudar, para ouvir uma música, para produzir conteúdo, montar aula, né? Como, graças a Deus, hoje em dia eu posso trabalhar em serviços melhores, a qualidade assistencial é muito boa, todo mundo é de pegada, então o paciente é muito bem conduzido, não tem aqueles altos e baixos, né? Puxa, eu vou passar o plantão pro Rafael, amanhã o paciente vai estar... Não, a coisa segue. Então, essa possibilidade, né, torna mais fácil o serviço. Eu sou muito grato a isso. Então eu faço exatamente o mesmo protocolo. Não muda. E eu cheguei lá, fiz tudo isso, guardei minha bolsa no cadeado, né? Não dá para dar mole hoje em dia, a gente sabe. E sempre gosto de já me apresentar lá na UTI, cara aluno, para que o colega saiba, ó, o Rafão já chegou, daqui a pouco ele quer ir embora, quer sair um pouquinho mais cedo, né? Tem que pegar o filho, tem que ir para outro serviço, a gente sabe quantos profissionais, né, saem de um para o outro, né, fazem já aquela dobradinha. E quando eu chego ali na UTI, boa noite, tudo bem, com licença, eu já dou um reconhecimento, já dou um REC se eu tenho leito vago e aqueles pacientes. É claro, muito sumário, muito por cima, mas eu estou olhando. Então eu vi que tinha os pacientes mais ou menos ali, tranquilo, no ambiente, o cateterzinho, algumas infusões, né? Paciente jovem, paciente mais idade. E tinha no leito 1, entrava, olhava para a esquerda, um paciente na VNI, na ventilação mecânica interface não invasiva. Emagrecido, magrão, tórax desnudo, monitorizado, olhei monitor, 110 de cardíaca, 26 de respiratória, na VNI. Já aquilo ali, caro aluno, já dá o brief de como vai ser a tua noite, né? Quem é já cascudo de plantão sabe. Se chegou, viu que tem um na VNI, já... tá. Não você também, aquele peru de Natal que morre de véspera. Já não vou ficar me... Ai, não, tranquilo, tranquilo. Eu faço isso todos os dias. Eu estudo isso todos os dias. Eu ensino isso todos os dias. Tranquilidade. E aí eu me apresentei para a colega, oi, tudo bom? Eu que vou render você hoje. Não, se quiser esperar lá no conforto, eu já te passo, só terminando aqui o passômetro. Beleza. E a colega chegou, eu estava tomando um cafezinho ali, e ela começou a me contar. E este nosso paciente era o seu C. Lembra? Masculino, 71 anos, DPOC, tabagista, etilista, PO vascular, complicação com choque misto, e os ventos mudaram, ele melhorou. E aí, naquele domingo fatídico,
paciente foi, então, estubado de tarde, finalzinho da tarde, 16h50 já é reta final para quem está de tarde, a gente sabe. Está na VNI preventiva, isso tudo frases da colega. A VNI preventiva, pessoal, é aquela utilizada pós-estubação para pacientes com alto risco de falha. E a frase que ela me falou e ficou na minha cabeça é: a gente precisava dar uma chance para ele. E o suco dos hospitais no Brasil inteiro é sempre alguém rogando uma praga, né? É sempre um, né, testando a tua fé. Vai falhar. Ih, olha aí, para que estubaram o paciente? Já estavam rogando praga que ia falhar. Então eu ouvi tudo isso. Eu não sou de ficar fazendo grandes, né? Tranquilo. Eu ouço, anoto, faço minhas anotações na minha canetinha escrita fina ali. E vamos adiante. Segunda pauta da nossa aula. Este nosso destrinchar, ele vai começar ao contrário. Para a gente entender como se dá o gerenciamento disso aqui tudo. O paciente foi estubado. O paciente passou por um desmame do suporte ventilatório invasivo. Qual é a palavra? Olha só, hein? Aula de via aérea, a gente está aprendendo desmame. Eu tenho um sério problema, preciso fazer a minha confissão aqui. Eu não consigo entregar somente o que está no título da aula, do curso, da live. É maior que eu. Transborda! Espero que você goste. E para a gente ter sucesso na ESTOT, na extubação, na saída do suporte ventilatório invasivo, o que eu preciso? Em uma palavrinha. Sintetiza, que resume tudo o que você precisa saber. Essa palavrinha ela não é distante, ela não é americana, você conhece. Chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Sabe yoga? Equilíbrio. Só que é equilíbrio voltado ao meu doente grave. Então, o meu paciente que está sendo entubado, costumeiramente ele é entubado por 2 motivos, caro aluno. Nós, plantonistas, entubamos pacientes basicamente por 2 causas. Ou rebaixou, ou insuficiência respiratória. Ah, mas o edema agudo, insuficiência respiratória. Ah, mas o AVC, rebaixamento do nível de consciência. Ah, mas a pneumonia, insuficiência respiratória. Pode ver. Manda 30 exemplos aí que você vai ver que majoritariamente entra nessas 2 pastas. Tá bom? E para sair disso, afinal de contas, o tubo nem torcendo, nem batendo, nem apertando, sai nada, ele é um suporte até que as coisas melhorem. É o equilíbrio. A palavra-chave é essa. E o equilíbrio tá na causa. Bom, se esse meu paciente foi entubado por pneumonia, ele está melhor dessa pneumonia? Será que ele já está tolerando uma diminuição dos parâmetros ventilatórios, menos FO2, menos PIP? Eu acho que não é uma boa a gente estubar um paciente com 70 de FO2, não é verdade? Será que esse meu paciente já está tolerando diminuição, então, dessa pressão expirada de oxigênio, dessa pressão expiratória? Maravilha. Se sim, ótimo. E eu tenho equilíbrio hemodinâmico. Imagina estubar o paciente quando ele estava na vigência daquele choque misto, com dobuta alta, nora alta, vaso alta. Dá para estubar paciente com vasoativo? Dá, mas um vasoativo estável, um vasoativo em queda. Não o Rafael subindo nora nas vazões, né? 5 ml hora, 10 ml hora, 20, 30, 40. Esse paciente não dá. Agora, o Rafael, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0, maravilha. E nós, inclusive, estubamos pacientes com os 2 vasoativos sem problema, muitas vezes, contanto que haja equilíbrio. Os parâmetros ventilatórios, o sensório. Muitas vezes no pós-operatório, né, meu aluno, às vezes o paciente chega do POI, pós-operatório imediato. Não, nem monta a sedação. Já deixa aí em PSV, vamos estubar.
Aí o paciente não triga, não respira, tá rebaixadão. Pergunta pro pessoal, pô, foi feito alguma coisa pro transporte? Sim, sim. Foi feito 5 miligramas de midazolam e um rocurônio. Bom, não vai ser agora. Tá entendendo? Então, se eu tenho um paciente conecta comigo enquanto examinador, seu Rafael, eu abro o olho, passo o comando simples, aperta minha mão, mexe o pé, bota a língua, né? Bota a língua, tô com tubo, né? Acompanha com o olhar, se mantém desperto. Maravilha! Esse paciente tem mais chance, tem mais equilíbrio do que o paciente que está lá, né? Esse aqui não vai vingar, me desculpa. Menos secreção. Imagina se tu um paciente que está precisando ser aspirado de horário toda santa hora. Vai dar, ele vai falhar. Reflexo de tosse. Então, um equilíbrio do balanço hídrico. Imagina um paciente que foi reanimado volemicamente, está lá com o balanço positivo, 3, 4, 5 mil, super congesto, raio-x com eversão da trama, ultrassom cheio de linha B. Esse paciente não vai dar certo. Eu vou ter que negativar, vou ter que fazer diurético, fazer vasodilatador. Um equilíbrio eletrolítico, um fósforo, um potássio, um magnésio, tudo equilibradinho. Pessoal, é multi. Faço um parêntese aqui. Quem ainda não se ligou, paciente grave, dificilmente a gente vai bater martelo e botar a culpa em uma única coisa. Ah, foi isso aqui. O exame. Não. São diversas pequenas contribuições que culminam com os resultados. O paciente falhou somente por secreção? Difícil. Então, é muito importante que a gente passe a entender esse doente grave como um doente multifacetário. São diversas pequenas contribuições que vão levar aquele desfecho. Tá bom? E uma coisa muito importante para a vida de vocês enquanto profissional que trabalha com doente crítico. Sejam como São Tomé. Independente da religião de cada um, São Tomé era aquele santo que só acreditava vendo. E eu tenho muito isso comigo, sabe por quê? Porque há muita disparidade nas nossas avaliações. O que é tranquilo para você é grave para mim. O que é tô acostumadaço para você é novidade. Então muitas vezes falar que o paciente tá lá na avenida, tá tranquilo. Às vezes não é. Então quando eu desconfio e gosto de fazer a minha avaliação, só acreditar vendo, eu não compro diagnóstico. Eu não compro a tranquilidade do colega. Eu me obrigo a fazer a minha. Tá bom? Então não é refazer o trabalho dos outros, nem ficar menosprezando. Jamais, de modo algum. Mas ter a avaliação de vocês. Certo? É muito importante. Porque há uma incongruência, esse é o nome correto, entre os examinadores. Ela é muito grande. Quer ver um exemplo clássico e que condena também muitas vezes o paciente ao tubo? A escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela tem muita diferença. Qual é o calcanhar de Aquiles dela? O que é localização à dor e o que é retirada. E nessa brincadeira de mais um, menos um, muita gente já foi pro tubo. Ah, Glasgow menor ou igual a 8, tubo. Outra coisa, pergunta amanhã lá no hospital, lá na faculdade, lá na residência, lá na UPA, no PS, no SAMU, onde for, na UTI. Todo mundo. Define para mim o que é torpor, obnubilação, coma e letargia. Cada um vai dar uma definição diferente. Por quê? Porque é subjetivo. É subjetivo. E aí nessa brincadeira, o paciente está em coma. Não, o paciente está obnubilado. Não, o doente está torporoso. Às vezes acaba ganhando um tubo também de graça. Então percebam que via aérea é uma conversa muito mais cascuda do que nos é ensinar. E assim foi feito. Vamos à obra. Convido vocês a irem à beira do leito 1, como eu fiz e como eu sigo fazendo.
por onde e por quem começar. Agora o plantão já é meu. Eu já tenho a minha folhinha, meu passômetro. Alguns lugares aqui em São Paulo chamam de bucho. Eu acho tão feio. Eu conhecia por passagem de plantão, ou passômetro, né? Outra coisa importante que eu quero passar para você. Eu tenho 8 pacientes. Imagina comigo. 8 pacientes. É pouco para uma UTI. Pô, maravilha. 2 pacientes estão de alta. Eu tenho o seu C do leito 1, que está nessa condição que a gente já viu. Eu tenho outros 4, 5 pacientes. Eu acho que tinha um leito vago. Bom, você concorda comigo que o paciente que está de alta para a enfermaria, para a continuação do cuidado, os ventos já mudaram? Se ele está de alta, muito possivelmente não tem nora, não está com muito A2, não está super rebaixado. Não é que ele não precise de mim, mas ele precisa menos. Ele pode aguardar. Aquele paciente que ainda nem chegou também não vale meu sofrimento. Quando ele chegar, eu combato, eu defendo. E os outros doentes estão no meio do caminho. Já foi dado um combate. Eu vou seguir prestando. Primeiro, o mais grave. Primeiro, o mais crítico. Resolvam os problemas vigentes do agora, porque mais coisinhas vão aparecer. Ah, plantão tá tranquilo, casa cheia, porteira fechada. Sempre alguém intercorre. Alguém delira, alguém agita. É uma intercorrência menor, um distúrbio do sono. É um ataque à arritmia. Então já resolve. Já resolve. E uma coisa muito importante, um cuidado que eu sempre faço há tantos anos. Há uma diferença entre a minha passagem de plantão médica e a passagem de plantão do restante do staff. São visões que se complementam, mas que têm metas diferentes muitas vezes. Então eu sempre pergunto para o enfermeiro, para o técnico, para o físico, pessoal, o que ficou para a gente resolver? Isso melhora seu plantão 100%. E era unânime, todo mundo falou que era o leito 1. Então era por ele que a gente ia começar. E se eu estou diante do leito 1, eu estou diante do quê? Insuficiência respiratória. Não é mesmo? E como é que eu avalio uma insuficiência respiratória para ver se meu paciente vai precisar ir para o tubo? Para ver se meu paciente vai precisar voltar para o tubo? Ou se ele vai ficar da maneira que ele está. Caro aluno, mais uma vez, é multi. Novamente, é multi. Eu não vou me agarrar somente na saturação. Lembra, o paciente DPOC tabagista, o range, a faixa de saturação dele é mais baixa, 8892. Eu não vou me agarrar somente na taquipneia. Muitos pacientes são mais taquipneicos, tem fibrose pulmonar, outros exemplos. Agora, quando eu vou unindo as informações, colocando estas cartas na mesa, é mais fácil para nós, gente. É sobre resolver problemas sem criar novos. Tem um trabalho muito legal do professor Tobin, que é um dos grandes publishers, né? Um dos grandes escritores em terapia intensiva, né? Vocês vão lembrar muito dele agora, devido a esse período pandêmico recente, a gente falou, nem gosto de falar para não atrair, né? Então, o professor Gattinone e o professor Tobin publicaram muito aqueles estudos iniciais, os perfis fenotípicos, vocês lembram disso? E tem um trabalho muito interessante do professor Tobin sobre a avaliação do paciente em insuficiência respiratória com fotos de como ele avalia. Ele se esconde e espia se o paciente está tendo esforço. E, em verdade, pessoal, o que a gente faz é uma somatória de pequenas contribuições. Hipoxemia importa, sim. Taquipneia ou bradipneia também. Mas fala entrecortada, aquele paciente não consegue falar
completas, o paciente com sudorese, o paciente com uso de asa nasal, de fúrcula, de intercostais, de esternocleido, escalenos, musculatura acessória. O paciente que, com essas informações somadas, significa estar com aumento do trabalho respiratório. E quando eu estou diante de um paciente em insuficiência respiratória, um aumento do trabalho respiratório, eu tenho que não somente oferecer mais e mais e mais oxigênio. Né? A gente não pode normalizar a piora clínica. Então, se você chega no plantão 7 da manhã, eu estou em ar ambiente. Ao meio-dia, eu estou no catéter. Às 4 da tarde, eu estou na Venturi. E às 19, na troca do plantão, eu estou com a máscara reservatória. Isso tem que gerar um gatilho, um trigger em nós profissionais de gerar uma reavaliação. Gerar uma reavaliação. Porque somente ofertar oxigênio parece ser pouco. Mas, feita a nossa avaliação, minha, como diria MC Bin Laden, vocês lembram dele? Vocês são do tempo do MC Bin Laden? Até ali estava tranquilo, estava favorável. Então, não precisou retornar esse paciente para o tubo naquele momento. E eu gosto sempre, pessoal, perguntar a opinião de quem de fato fica com esses doentes. Técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Se vocês estiverem aqui assistindo essa aula, muito obrigado pela contribuição de vocês. E o TI é lado a lado, não é hierárquico. E assim deveria ser em todos os lugares. Cada um contribuindo com a sua expertise. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, carrego ela comigo há muitos anos, que diz o seguinte: as melhores decisões são aquelas tomadas em conjunto. Mais uma vez, de modo multi. Unindo as informações. Sabe por quê? Porque você trabalha com profissionais tão experientes, com tantos anos de casa, que já viram tantos pacientes como aquele. Mestre, o que você acha? Colega, qual a sua opinião? O que o feeling de vocês diz? Isso é muito importante, não tem no livro. E eu dei a minha opinião. Olha, eu estava mais angustiado, essa foi inclusive a palavra que eu usei, mas agora eu estou mais tranquilo. Eu acho que vai dar bom. O raio-x do paciente estava ok, o paciente tinha sido insonado, né, com ultrassom pulmonar, não tinha complicação parabitmônica, não tinha a linha B excessiva, o paciente não estava em vigência de uma nova infecção. O que vocês acham? Não, pô, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. E aí esse paciente foi despressurizado, ficou depois na máscara Venturi, depois no catéter. E sem o aumento do trabalho respiratório. E isso é muito legal, porque terapia intensiva é a arte da reavaliação. Naquele meu primeiro look, aquela minha primeira espiada, aquele meu primeiro cara crachá doente às 18h50, eu não gostei. Quando eu assumi o turno, 19 e pouquinho, legal, eu auscultei, eu revisei o exame, eu olhei o doente, eu descobri para ver o aumento do trabalho respiratório, se tinha, se não tinha. Eu conversei com os colegas, pô, maravilha. Lindo. Só que, ensinamentos da experiência, a gente só diz que foi tranquilo quando acaba, quando passa ali o cartão, bate a digital e encerrou o plantão. A grande verdade é que os nossos pacientes intercorrem. São heterogêneos, eu tenho uma pancreatite do lado do pós-infarto, do lado da pneumonia, do lado do pós-operatório, do lado do neurocrítico, não é verdade? E são dinâmicos. E aí, já segunda-feira, às 4 da manhã, eu já estava no conforto, tinha ficado lendo ali, ouvindo a musiquinha, fazendo as postagens da semana, eu gosto de deixar tudo organizadinho. O pessoal me chamou. E o seu C, do leito 1, é piorado.
Quero pra lá dar uma reavaliada. Prontamente. Botei meu sapatinho branco e fui lá. E aqui, pessoal, não deu pra escapar da reintubação. EIOT, certo? Mas o diabo é o diabo. Não porque ele é um demônio. O diabo é o diabo porque ele é velho. E essas horas de voo sem manual de pouco valem. Agora, horas de voo com instrução, você vai além. É aquela história, né? Se tempo de trabalho dissesse alguma coisa, o taxista era campeão de Fórmula 1. E não dá para dizer que o médico de 60 anos é melhor que o de 50, que é melhor que o de 40, que é melhor que o de 30. Jamais. A gente sabe que não é assim. Mas a experiência e buscar entregar e ser útil vai te dando as manhas. Não adianta. Vai dando as manhas. E sabe no que isso impacta aqui na nossa intubação sendo dissecada? É que a gente organizou o campinho antes. Esse preparo de minutos em uma equipe talhada aquele tipo de atendimento já deixou 2 cabos de laringo, 2 lâminas testadas com luz boa. Eu sabia que era um paciente que estava com tubo 8, só que era um DPOC, né? A grande questão do DPOC, e olha só como dá para ir além no ensino da via aérea. O paciente DPOC, a via aérea obstrutiva, aquela via aérea do asmático, aquela via aérea do DPOC, esse paciente, o problema dele muitas vezes nem é a hipoxemia. Ele está condicionado a regimes de maior hipoxemia. A grande questão é a fadiga muscular. Porque além do esforço inspiratório, você lembra que os DPOCs são os suspirosos, né? Eles soprosos, eles fazem força para tirar esse ar todo. Eles fazem aprisionamento aéreo, air trapping, que no ventilador vira autopip. Então, se eu colocar um tubo muito fininho, eu não consigo exalar. Eu não consigo ajudar nessa fase respiratória. Se eu botar um tubo maior, facilita a minha vida. Então, eu já pedi um 8,5 e deixo um 9 de cantinho. O fio guia testado, o buge. A equipe deixou tudo ali. Cadarço, seringa para o balonete, ambu testado, material de aspiração caso eu entre e veja que precisa aspirar. Ventilador já estava ali, porque o paciente estava na ventilação não invasiva, era só transicionar o modo. Tudo isso organizado. E eu, enquanto prescritor, ainda lá, depois que eu vi todos os doentes, aqueles que precisavam mais e precisavam menos, afinal, o próprio SUS nos ensina a tratar de modo desigual os desiguais. Depois que eu evoluí todo mundo, já me antecipando, tomara que não precise, mas se necessário for, vai ser mais rápido. Eu já deixei as drogas de indução. Minha escolha foi o etomidato e o rocurônio. Eu já deixei os drips de manutenção e a minha escolha foi o fentanil e o propofol. Eu já deixei a gasometria solicitada, eu já deixei o raio-x pós-intubação, a nora, o volume, tudo em QAP, tudo a pronto emprego, tudo fácil de ser gerado na farmácia, fácil de ser montado, fácil de ser instalado. E este preparo, ele leva alguns minutinhos, é claro, mas a gente aprende a transformar em algo mais proativo. A fase de pré-oxigenação, eu já vou fazendo o preparo. Eu ganho tempo. Não são 3 minutos de pré-ox? Por que já não ir organizando? Ele não está em VNI? Por que não fazer a pré-oxigenação em VNI no DPOC? Show de bola. Eu vou pressurizar esse doente, eu vou aumentar a FO2 a 100%, vou aumentar a pressão contínua de modo que ele possa saturar o máximo possível e assim tolerar o meu procedimento.
dar mais tempo para minha laringoscopia caso eu encontre dificuldade, e a isso a gente chama de período seguro de apneia. E combinei com a equipe o plano. Nosso plano A sempre intubar de primeira. Não tem nem conversa. Mas, se a intubação inicial não der certo, o buge. Se a via aérea for mais estreita, afinal de contas foi manipulada há pouco tempo, um tubo menor, qualquer coisa, o vídeo por perto, não lá no almoxarifado, não a ponto de ter que sair correndo, não a ponto de causar desespero. Então, pré-oxigenado, posicionado, preparado, planejado, somente agora eu vou para a cabeceira. E aí sim, eu tirei a guarda, eu coloquei o coxim, foi feita a indução com eto e bloqueador, não tirei os olhos do que era mais importante, pedi o tubo, e em segundos o paciente estava entubado. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que esse preparo prévio previne uma performance pobre. A equipe depois não tá se achando, não. Falou, nossa, não teve gritaria, não teve correria, o paciente não hipotensou, não fez hipoxemia, não fez arritmia, foi liso. Esse reconhecimento por parte da equipe é muito bacana, não há feedback melhor. No final das contas, segurança para mim é segurança para a equipe e principalmente o paciente. Então, pessoal, tem muita gente que simplifica o assunto, intubação, via aérea. A gente deve simplificar para tornar factível, compreensível para quem está começando, para quem está no meio do caminho e para quem já está avançado. Eu tenho a oportunidade de ensinar a tanta gente, a gente tem que nivelar, mas não pode tornar simplório. Então, hoje, né, você está assistindo essa aula no dia 25, às 21 horas, esse paciente encontra-se vivo, está traqueostomizado e está em reabilitação, certo? Então, esse paciente não parou durante a intubação, o paciente não acabou piorando, chocando. Foi um procedimento rapidinho. Depois raio-x, tubo bem posicionado, gasometria no padrão. Pessoal, a grande questão é que muita gente vê a intubação como uma resolução dos problemas e não é. Ela é uma ponte até que a gente resolva ou não. É um suporte. Como eu falei lá no comecinho da aula, não adianta torcer, virar o tubo de cabeça para baixo, não vai sair nada por ele. Se eu estou entubando um edema agudo, eu tenho que seguir tratando com diurético terapia, com um vasodilatador. É um infarto, eu tenho que abrir aquela coronária. E a gente não pode olhar isso com desdém. É o procedimento de estabilização que mais causa instabilidade. Quantos pacientes vocês já não ouviram que morreram durante a intubação? E era para ser somente laringoscopia e virou PCR. Então isso traz consequências que perduram para muito além do fim do nosso plantão, né? Uma PCR é a pior intercorrência que o paciente pode ter. Mortalidade em 1 ano, funcionalidade daquele doente. Então, tudo que eu puder saber mais, entregar mais e melhor, é importante. E é justamente por querer melhorar as coisas que a gente está aqui. A verdade é essa. Eu, você, que vai chegar amanhã, ou hoje mesmo, que está assistindo no hospital, vai aplicar tudo que foi passado aqui adiante. Eu lembro da minha primeira intubação, da que eu vi, da que eu participei. Eu lembro dessa minha última, que eu contei para vocês. Uma confissão. Eu sempre respeito. Por mais que eu saiba o maior número de intubações que eu já tenho participado, tanto ativamente quanto ajudando, quanto ensinando os residentes, os acadêmicos, outros profissionais. Eu sempre faço a mesma rotina,
Afinal, eu sou um repetidor. Eu tenho certeza que o dia que eu pular as etapas, como a maioria faz, eu vou tomar choque, eu vou tomar um calor. E eu sei os impactos que isso traz no doente, de modo imediato, a médio e longo prazo. Eu sugiro que façam o mesmo. Eu espero poder ter ajudado nessa questão. Essa aula, ela sacramenta o retorno do Via Aérea Pro. Via Aérea Pro foi o meu segundo projeto de ensino online em via aérea. Ele foi lançado exatamente 18 de agosto de 2022, no meu aniversário, e ajudou milhares de alunos. A grande questão é que outros projetos chegaram, Neurocrítico Self-Defense, talvez alguns de vocês já sejam alunos, né? Ele tomou uma proporção de tempo, de esforço muito grande, de agosto de 22 até agosto de 23, foi um ano preparando esse curso. E eu fechei o Via Aérea Pro. Falei, não quero mais, eu tô com a cabeça nesse outro curso, nesse outro projeto, né? A gente sempre tem uma nova ideia. E muita gente foi me pedindo. Eu dava uma desculpa ali, vai abrir, não abria, enfim. E aí, agora recentemente eu tinha sido convidado para fazer um mini curso em Santa Catarina e estava revisando, lendo artigos e dei de cara aqui no notebook com as aulas do VA Pro. Eu comecei a assistir. E apesar do conteúdo seguir atualizado, eu percebia que de um ano para cá eu mudei. E eu acho que todo mundo muda. Quando a gente pega uma foto antiga e olha assim, meio que, nossa, não se reconhece. A verdade é que nesse um ano, plantões, aulões, projetos, experiências, vivências foram chegando. E motivado por esse impacto que eu tive, eu falei assim, pô, por que não modificar, tirar aquilo que talvez não faça mais sentido para mim no momento, reforçar aquilo que tomou maior proporção e regravar as aulas, né? E disponibilizar esse projeto novamente. E assim foi feito. Então, no começo de outubro agora, eu gravei todo o Via Aérea Pro, de fora a fora, todas as aulas, com o que é importante na minha visão, na minha verdade. Ela não é única e absoluta de modo algum, mas é o que eu vejo hoje trabalhando em UTI, sabendo como é ter todo o recurso do mundo hoje em dia, mas tendo passado pelo PS, que não tem tanto recurso, pelo SAMU, que trabalha na garra. Então, esse crescimento ao longo dos anos me permite essa legitimidade, essa veracidade de conversar com um colega que está lá na UPA e entender o que ele passa, e de conversar com um colega que está no super centro quaternário e também entender o que ele vivencia. Então, o Via Aérea Pro é um projeto voltado a essa visão, né, que foge desse simplorismo que foi dado ao assunto via aéreo. Infelizmente, tudo que é obrigatório é mal entregue, né? O nosso ensino de via aérea na faculdade mesmo chega a ser irrisório. A gente aprende a pegar o laringo com a mão esquerda e nada mais. A gente foca somente na laringoscopia, mas o preparo, o plano para oxigenação, o resgate e as minúcias de cada perfil de paciente, do paciente idoso, do paciente obeso, da paciente gestante, simplesmente são suprimidos do ensino. Então esse curso ajudou muita gente, acadêmicos, profissionais, residentes, colegas não médicos que também participam, afinal de contas a gente não atua sozinho, fisioterapeutas, enfermeiros. E hoje ele volta. Ele vai estar novamente disponível, é claro, para quem quiser.
Eu vivo disso, né? Eu preciso separar o Rafael pessoa física do Rafael pessoa jurídica. Hoje em dia, pessoas dependem de mim, né? Há uma empresa por trás, né? Graças a Deus, graças ao nosso trabalho. Mas, quando eu entreguei o projeto, eu pedi que fosse feito uma condição, né, mais acessível. Neurocrítico Self-Defense mesmo, custa mais de R$ 1.000, mas é um projeto extenso, denso, são mais de 80 aulas já. E o Vieira Pro são aulas objetivas, muito pautadas na prática, com exemplos do meu dia a dia, bem como eu faço. Tem algumas coisas que a literatura cita que eu dou a minha opinião. Olha, eu acho que isso aqui tem que ver se aplica na tua realidade, eu acho que isso aqui não serve tão bem. E é esse papel de um professor, um preceptor, mesmo que à distância, tentando pegar da mão e ensinando aquele aluno, aquele profissional que já se apertou, já passou perrengue, ou que não quer passar perrengue. Afinal de contas, a gente não vai dar tempo na vida da gente fazer todos os erros do mundo. A gente pode aprender com o erro do próximo, com o relato, com a história. Então eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui assistindo essa aula para se inscrever, para receber o login, receber a senha e assistir às aulas, né? Não somente fazer assinatura e deixar lá esquecido, não. Mas assistir, tomar nota, aprender e principalmente colocar em prática. Saber mais acaba se tornando custo efetivo e é bom para todo mundo. No final das contas, todo mundo sai ganhando. Então, quem quiser se inscrever hoje, somente hoje eu pedi essa condição bem baratinha. Isso aqui é nada, pessoal. Perto do que a classe, graças a Deus, merecidamente ganha. Então, eu espero que você se inscreva, que você assista, que você comente. Eu aguardo logo logo o teu feedback para que a gente possa trocar essa figurinha, que tu me conte o quão útil e o quanto de transformação o Vieira Pro trouxe para você. Certo? Então, se inscreva. Eu aguardo todo mundo lá do outro lado. E, para encerrar essa nossa conversa, eu deixo essa frase que eu gosto muito e vejo que cada vez ela é maior verdade. Cada dia que passa eu vou percebendo que eu sou cada dia mais útil sem trabalhar de uniforme. Então, eu lá na UTI eu ajudo esses 8 pacientes, 10, mas enquanto um educador, enquanto professor, eu consigo impactar centenas, milhares de alunos que vão cuidar dos seus outros 10, 20 pacientes e a gente vai multiplicando essa bola de neve para dividir lá na frente. Então, educar, no final das contas, é viver um pouquinho no próximo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Inscrevam-se, consumam o conteúdo no Instagram, é gratuito. Façam parte dos grupos de WhatsApp, de Telegram, com os artigos, com os áudios de casos reais. E contem comigo, né? Eu sempre respondo os directs, eu tento ajudar. Nem sempre eu consigo, mas a gente segue tentando fazer a nossa parte, independente se o outro nos ajuda ou não. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que essa aula, espero que essa conversa possa ser útil e gerar transformação no dia a dia de vocês. Um grande abraço e até a próxima.